Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e todas as notícias que podem impactar o mercado financeiro no cenário político, econômico e corporativo. Você que nos acompanha aqui ao vivo, seja muito bem-vindo. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha e também você que nos assiste posteriormente gravado, aproveite todo esse conteúdo e vocês também podem se inscrever no nosso grupo de WhatsApp, onde você recebe todo esse material também em PDF para acompanhar a qualquer momento do dia. Hoje é segunda-feira, dia 21 de junho de 2021. Começamos mais uma semana, olhando obviamente aí primeiro para sexta-feira, né, onde nós sextamos com uma leve alta do índice Ibovespa na sexta-feira. Mas olhando aí para a semana, tivemos uma leve queda na semana, principalmente aí se formos comparar e formos analisar as últimas semanas, onde nós tivemos alguns recordes aí do índice Ibovespa, alcançando aí até os 131 mil pontos, e agora descolamos um pouquinho na sexta-feira, inclusive dos mercados internacionais, mas ainda abaixo daquilo que se imaginava e daquilo que nós tivemos nas semanas anteriores. Na sexta-feira, como nós falamos aí, o índice Ibovespa descolou dos mercados globais, principalmente aí com os mercados globais caindo muito após aí as notícias do Federal Reserve em relação a possíveis aumentos de taxa de juro e obviamente muitos investidores aí migrando um pouco para a renda fixa com essas possibilidades aí, principalmente quando olhamos para as treasuries, os títulos norte-americanos lá para 10 anos. Apesar disso, ainda muitos investidores, principalmente quando olham para o Brasil, acreditam que teremos aí, olham com otimismo aí para o resultado de 2021, inclusive aí com perspectivas e instituições colocando aí o índice Ibovespa no ano até os 140 mil pontos. Olhando aí para cenário global, a perspectiva aí de aumentos de juros lá nos Estados Unidos em 2023 ou até mesmo antes, como nós já falávamos na semana passada, que é a perspectiva de alguns dos membros do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, traz preocupação principalmente aí por conta da inflação, visto que a inflação tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ela está acima do que seria a meta, inclusive com os Estados Unidos, o Federal Reserve e o FOMC já aumentando a projeção de inflação para o ano de 2021 e diversos países na Europa também vivendo o mesmo momento com novos aumentos aí na inflação, e o mesmo acontece também na Ásia, o que acaba preocupando e especulando obviamente a possibilidade dos bancos centrais mudarem as suas políticas monetárias e aumentarem antes as taxas de juros, reduzindo também os incentivos para a retomada econômica. Olhando ainda para o mercado internacional, a Europa aí teve também diversas quedas na sexta-feira e a China continua tentando controlar a sua inflação através aí do preço dos minérios, inclusive aí atuando na última semana, inclusive com liberação de exploração de minério em algumas áreas de preservação, o que mostra claramente que o país tenta controlar a inflação da indústria, que automaticamente aí mexeria muito com a economia chinesa, que busca uma recuperação também, visto que a projeção de crescimento para a China no ano de 2021 é uma das menores dos últimos anos. Por aqui, olhando para o Brasil, os investidores ainda monitoram a medida provisória aí da Eletrobras, lembrando que na sexta-feira aí, após a aprovação ali da medida provisória na quinta, né, nós tivemos fortes altas das ADRs lá nos Estados Unidos de Eletrobras e também tivemos aí na sexta, então, altas de Eletrobras aqui por conta desse aumento e dessa MP que foi aprovada aí também no Senado e agora encaminha-se aí para a Câmara, e a Câmara tem até o dia de amanhã para finalizar a votação e encaminhar aí para o presidente Jair Bolsonaro sancionar. Além disso, a CPI da Covid, o aumento de mortes e a crise hídrica estão no radar juntamente com o aumento do Bolsa Família, que pode trazer aí mais preocupações quando olhamos
olhamos aí para o cenário nacional, principalmente no quesito teto de gastos e risco fiscal, que acaba atingindo bastante aí por conta desse aumento aí de mais de 50% que se planeja trazer ao Bolsa Família, que sairia dos atuais 190 para R$300 no ano de 2022. Essa é a perspectiva dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos olhar um pouquinho aí para números de forma geral. Na sexta-feira, o índice Ibovespa teve uma alta de 0,27%, fechando o pregão a 128.405 pontos. O dólar teve uma leve alta de 0,95%, voltando aí ao patamar de R$ 5,06. Lembrando que na semana passada nós tivemos momentos aí do dólar ser negociado abaixo dos R$5, algo que não víamos acontecer já há bastante tempo, e agora entramos num momento até de lateralização da moeda, principalmente aí aguardando algumas definições, olhando aí para o Banco Central Brasileiro e o Federal Reserve lá nos Estados Unidos. A bolsa de tecnologia norte-americana, a Nasdaq, fechou em queda de 0,92% na sexta-feira, dia 18, a 14.030 pontos, acompanhando também o índice S&P 500, que caiu 1,31% a 4.166 pontos, e Dow Jones, que caiu 1,58% a 33.290 pontos. Já quando olhamos aí para a Europa, o euro aí caiu abaixo dos R$6, fechando a R$ 5,97, uma queda de 0,43%. As bolsas na Europa, temos aí o DAX na Alemanha, que também caiu 1,78% a 15.448 pontos. Na França, a queda foi de 1,46% a 6.569 pontos. E no Reino Unido, a queda aí no dia 18, sexta-feira, foi de 1,90% a 7.017 pontos. Muito reflexo aí, como nós já falamos, ainda da decisão do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, que acaba aí trazendo preocupação em meio à inflação e aumento de taxa de juros, que podem, obviamente, aí levar muitos investidores da renda variável, das bolsas de valores, para a renda fixa, buscando uma maior segurança, principalmente aí com essa perspectiva de aumento de juros aí para os próximos anos. Olhando para a Ásia, na sexta-feira, a China aí fechou a 14.583 pontos, uma alta de 0,77%, enquanto o Japão perdeu novamente os 29 mil pontos, fechando aí com queda de 0,19 a 28.964 pontos. Já o cenário de cripto, na sexta-feira, o Bitcoin caiu 5,10% e o Ethereum caindo 4,55%. As cripto ainda sofrendo bastante oscilação, principalmente aí após os tweets de Elon Musk, aí, que já tem aí quase um mês que aconteceram, mas principalmente aí o cenário de oscilação vindo das possibilidades que nós temos aí de regulamentação das criptomoedas, novas moedas digitais que podem surgir e atrapalhar esse desenvolvimento aí do Bitcoin, Ethereum e outros criptoativos, e também, obviamente, um momento econômico que não favorece aí outras moedas, olhando aí talvez para alguns poucos cenários aí de alta de juros nesse momento. Quem também tem aumentado a valorização é o petróleo futuro, que fechou aí o Brent a $73,19 na sexta-feira, enquanto o WTI fechou a $71,40. Também vamos falar um pouquinho mais sobre isso, principalmente porque as altas do petróleo aí, olhando para o petróleo futuro, elas tendem obviamente a trazer mais investidores e trazer mais altas, principalmente aí para o setor de petróleo, o setor de commodities, que já está bem forte, olhando aí também para esse possível super ciclo aí que se fala em super ciclo de commodities para o Brasil. O índice S&P 500 VIX, por conta de toda essa oscilação no mercado norte-americano e esse receio por parte dos investidores em relação aos próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, fez com que o índice saltasse 16,62% e chegando aí a 20,70 pontos. Lembrando que sempre que o índice sobe, aumenta a volatilidade, aumenta também o risco, e quanto maior a pontuação do índice S&P 500 VIX, maior o risco de oscilação, maior o risco de volatilidade dentro do mercado de ações.
Olhando para metais futuro, o ouro futuro despencando novamente, chegando aí a 1.764 dólares e 30 cents a onça. O alumínio futuro também tendo novas quedas a 2.384 dólares a tonelada, e o ferro refinado tendo uma leve oscilação, chegando aí a 214 dólares e 21 cents a tonelada, fechamento de sexta-feira de minérios futuro, lá no dia 18/7. As principais altas que nós tivemos aí do índice Bovespa na sexta-feira vem por conta aí da aprovação da MP de privatização da Eletrobras no Senado, como nós já falamos na abertura do nosso Morning Call, que traz agora para essa semana a votação na Câmara, visto que houveram mudanças na MP que já havia sido aprovada anteriormente, e caso seja aprovado, o prazo é até amanhã, ao final do dia, na terça-feira, ela já é encaminhada a medida provisória para que o presidente Jair Bolsonaro sancione então a medida provisória aí de desestatização e possível privatização da Eletrobras. Com isso, Elet 3 subiu 5,98% a R$ 46,32. Elet 3 também subiu forte sexta-feira, subindo 5,93%, alcançando aí R$ 45,85. Nós também tivemos aí Vale 3 subindo aí 3,01% a R$ 109,09. Companhia Siderúrgica Nacional, CSNA 3, subindo 2,72% a R$ 41,40. E VEG 3, VEG subindo 2,23% a R$ 35,19. Essas foram as 5 principais altas do índice Ibovespa na sexta-feira. Já as principais baixas ficaram por conta aí de Droga Raia do Brasil, RADL 3, caindo 3,81% a R$ 25,48. SAMB 11, que é Santander Brasil, caiu 3,31% a R$ 43,41. CVC-B3, CVC, caindo 2,88% a R$ 26,89, o fechamento do pregão. Cogna 3, COGN 3, caindo 1,93% e fechando o pregão a R$ 4,57. E MRVE, voltado aí ao setor imobiliário, MRV, caindo 1,92% e fechando o pregão de sexta-feira, dia 18, a R$ 16,77. Já olhando aí para a agenda de indicadores brasileiro, vale a pena ficar de olho hoje na divulgação do Boletim Focus, que traz aí a perspectiva aí de fechamento do ano de 2021 dos principais especialistas das instituições financeiras no âmbito aí de PIB, inflação, câmbio e taxa de juros, né? Devemos ter muita mudança nesse sentido, principalmente aí com a definição aí na última semana do aumento da taxa de juros pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária, elevando em 0,75 pontos percentuais a taxa Selic e já trazendo uma perspectiva de um aumento maior do que esse na próxima reunião, a reunião que teremos no mês de agosto. Com toda essa mudança, se espera aí que o mercado traga uma projeção maior, inclusive, de taxa Selic para o ano de 2021. Alguns especialistas falam até em 7,5%. A gente fala um pouquinho mais sobre isso também durante o nosso Morning Call, ao entrarmos aí em cenário econômico, mas vale a pena ficar de olho nessa perspectiva dos principais especialistas que relatam aí no Boletim Focus, que deve ser divulgado hoje por volta de 8h30, 9 horas da manhã. Olhando aí para cenário internacional, o que vale a pena nós ficarmos de olho hoje, que é um dia sem muitos indicadores, mas é no discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, que deve falar principalmente aí sobre políticas monetárias e sobre essa perspectiva de aumento da inflação, que traria, na teoria, um aumento dos juros. Então, cabe ali entender qual vai ser o posicionamento do Banco Central Europeu em relação a essa possível retomada de juros e também essa definição do Federal Reserve, que pode influenciar também outros bancos centrais ao redor do mundo. Ainda falando em discursos, hoje é dia de discursos de membros do FOMC, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, que devem falar um pouco mais também sobre a definição em relação à taxa de juros
da última semana, e esses discursos também podem mostrar aí qual o caminho realmente que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, irá tomar aí em relação a políticas monetárias e incentivo econômico, e essa possibilidade aí de aumento de juros que alguns membros já falam que poderia acontecer no ano ou que deveria acontecer no ano de 2022. Esses discursos são importantes para entender e nortear o caminho aí dos especialistas e também das bolsas, principalmente aí nesse cenário de possível alta de juros. Olhando um pouquinho para a política, a CPI da Covid, né, que sempre está no nosso radar, o STF, o Supremo Tribunal Federal, autorizou aí a condução coercitiva e a apreensão do passaporte aí do Carlos Wizard, né? Lembrando aí, desde a semana passada era para o Carlos Wizard, o dono fundador da Wizard, que é acusado aí, ou está sendo investigado por talvez fazer parte aí do gabinete paralelo de aconselhamento aí do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia da Covid-19 e o tratamento da Covid-19 no Brasil. Ele não compareceu na semana passada porque ele estava aí nos Estados Unidos acompanhando familiares que estavam em tratamento médico, e os senadores pediram então a condução coercitiva, que é a obrigatoriedade de levar ele até o depoimento no STF, e também solicitaram a apreensão do passaporte, que foi então autorizado agora pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, no final de semana nós tivemos aí a CPI, a comissão, definindo aí o atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, e o seu antecessor, Eduardo Pazuello, como investigados pela CPI da Covid, e outras 12 pessoas que passam então agora a terem a definição como investigados pela CPI, e ela deve ter novos desdobramentos e também novos depoimentos aí durante essa semana. No final de semana, nós também tivemos aí em 26 estados, no Distrito Federal e em alguns lugares fora do país, no exterior, dezenas de municípios aí com manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro, contra também o aumento do número de mortes de Covid, e principalmente alguns casos aí pedindo impeachment do atual presidente, o que acaba mexendo obviamente aí com a política. Lembrando que toda vez que existe aí manifestações ou possíveis pedidos de impeachment, nós voltamos aí a ter a desconfiança internacional, né? Inclusive olhando aí para o cenário recente, onde nós tivemos o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e um novo pedido de impeachment, novas manifestações podem aí tirar a credibilidade aí do Brasil perante o cenário global, quando nós falamos aí da área de investimentos ou falamos aí do mercado financeiro como um todo. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele pode punir o atual presidente Jair Bolsonaro por utilizar a máquina pública em campanha, né? Apesar de ser dito que essas manifestações, de que esses eventos que o presidente Jair Bolsonaro organiza, como passeatas e passeios de moto com apoiadores, não sejam campanha, o Tribunal Superior Eleitoral pode entender dessa forma e pode aí pode punir tanto aí com multas, ou até mesmo aí, se for adiante, a possibilidade aí do atual presidente nem mesmo poder concorrer às eleições em 2022. Óbvio, essa é uma possibilidade mais remota, mas mostrando aí que o Tribunal Superior Eleitoral está de olho também nessas manifestações e nessa possível campanha antecipada do atual presidente Jair Bolsonaro. No Senado, aí voltamos a ter uma disputa por indicação ao Tribunal de Contas da União, com a possibilidade aí do Raimundo Carreiro ele antecipar a sua aposentadoria, conforme ele divulgou aí durante o final de semana. E aí surge uma disputa principalmente entre Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, e o atual presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, por essa indicação. Sempre lembrando aí, a turma do Centrão acaba tendo aí nesse momento muita força, principalmente em meio à CPI da Covid e em meio também a diversos programas e projetos aí que estão sendo discutidos e analisados aí pelo Senado e obviamente também pela Câmara, mas nesse momento essa disputa de egos, essa disputa por uma possível indicação ao Tribunal de Contas da União para substituir o Raimundo Carreiro pode também movimentar o mercado nos próximos dias. O Arthur Lira,
atual presidente da Câmara, disse que pode entregar nessa semana, esse foi um discurso dele na sexta-feira, o relatório sobre o imposto de renda para pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Lembrando aqui que o Arthur Lira, ele já havia anteriormente feito um adiamento para a semana passada, e a ideia agora é que nessa semana ele consiga entregar, e nas próprias palavras de Arthur Lira, o trabalho é um pouco mais demorado porque a comissão que analisa aí as mudanças para imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica buscam diminuir os impostos progressivos, e a ideia é que não haja um aumento aí na carga tributária. Esse é um processo primordial nas palavras aí de Arthur Lira, e então nessa semana nós podemos ter aí novas mudanças em relação às tabelas de imposto de renda, e todo esse estudo aí que está sendo feito pela Câmara e pelo atual presidente da Câmara, o Arthur Lira. Olhando um pouquinho para o cenário econômico, o Brasil infelizmente ultrapassou aí as 500 mil mortes por Covid-19, inclusive foram parte aí das manifestações contrárias ao atual presidente Jair Bolsonaro, principalmente aí em um momento onde se discute na CPI da Covid se o Brasil poderia ter começado a imunizar a população anteriormente, entre outros fatores aí que acabam contribuindo nesse sentido. Além de um aumento na taxa Selic maior para esse ano, como nós já falávamos ali durante a fala sobre o Boletim Focus, que é divulgado hoje, o mercado, de forma geral, enxerga que as altas nos juros devem atingir toda a América Latina para conter a inflação. Diversos países, diversos bancos centrais devem mexer aí nos próximos meses nas suas reuniões de comitês de políticas monetárias, devem mexer aí na taxa de juros, principalmente com esse objetivo aí de reduzir a inflação, que tem afetado aí diversos países, e se imagina, obviamente, que principalmente o México e também o Brasil sejam os mais afetados por essas mudanças em relação à taxa de juros, e também os mais afetados quando nós olhamos aí para as decisões do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, visto que são economias mais pujantes, no caso aí do México e do Brasil, e que obviamente atraem muito recurso de investidor por conta aí das suas taxas de juro um pouco maiores do que existem nos Estados Unidos. Mas com uma perspectiva de taxa de juro maior nos Estados Unidos, esses países, México e Brasil, tendem a perder também boa parte dos investidores estrangeiros que migrariam então para a segurança das Treasuries para 10 anos lá nos Estados Unidos. O Banco Central Europeu ele está atuando aí para transformar o euro em moeda digital, assim como a China já criou a questão do yuan digital, os Estados Unidos fala em dólar digital, Brasil também temos o Banco Central, o presidente do Banco Central, Campos Neto, falando na possibilidade de termos o real digital. O Banco Central Europeu tem atuado em estudos aí em relação ao euro digital, e a ideia é principalmente separar a identidade das pessoas de seus detalhes de pagamento, dando essa privacidade às pessoas que operam aí no âmbito digital, algo que acontece muito forte com os criptoativos, com as criptomoedas, onde você tem a preservação da identidade de quem está fazendo as transações. Obviamente, esse já foi confirmado aí que, por exemplo, o próprio Bitcoin não é tão seguro em relação à identidade, quando nós tivemos algumas semanas atrás as autoridades aí conseguindo recuperar recursos aí de um cyberterrorista aí que recebeu recursos aí para em criptomoedas, em Bitcoin, né? E a princípio não deveria ser possível rastrear, mas obviamente essa privacidade é algo aí que as criptomoedas, que as moedas digitais, elas trazem, e por isso, Banco Central Europeu, Estados Unidos e diversos outros países atuando principalmente nesse sentido de formular a sua própria moeda digital para fazer frente, então, às criptomoedas, Bitcoin e outras criptomoedas que estão comumente sendo relacionadas, e inclusive algumas já sendo utilizadas, como é o caso do Bitcoin em El Salvador, que se tornou a moeda oficial do país. Enquanto nós falávamos na semana passada aí de diversas instituições internacionais, bancos internacionais, o Bank of America, o Morgan Stanley, entre outros aí, que já começam a trazer lá nos Estados Unidos os seus funcionários
para o trabalho presencial no mês de julho, agosto e outros ali no mês de setembro, talvez voltando a sua totalidade ao trabalho presencial. Aqui no Brasil nós vemos um caminho contrário, principalmente aí pelo baixo índice de vacinação que nós ainda temos, e o Bradesco foi a primeira empresa a se manifestar, ou a primeira grande empresa a se manifestar, cogitando a volta aos escritórios somente em 2022. Obviamente aí aquelas pessoas que precisam atender público, né, as agências ainda continuam abertas, havendo um rodízio inclusive das pessoas que atuam na agência, mas muitas pessoas que podem ainda serão mantidas inicialmente aí pelo Bradesco em trabalho remoto no ano de 2021, talvez retornando aos escritórios somente em 2022, e podemos ter uma leva de outras instituições trabalhando na mesma linha de pensamento. Finalizando aqui a parte econômica, o Pablo Spyer, o Vaitorinho, né, que era da Mirai Assessoria, cuidava ali da parte de operações e recentemente foi para a EQI, como sócio da EQI, cuidando das operações da EQI. Segundo boatos e notícias, ele começa no dia de hoje, segunda-feira já, começaria aí a sua atividade na XP, deixando então a EQI, onde ele estava atuando ali como sócio da EQI, cuidando das operações da EQI e principalmente da estruturação da nova corretora que seria feita aí pela EQI e também em parceria com o BTG Pactual, e ele teria então aceitado uma proposta aí da XP, aonde além de atuar ali na mesa de operações, ele teria sociedade de 50% em uma nova empresa, essa nova empresa aí que forneceria conteúdo para XP, para Rico e para Clear, que são as 3 empresas do grupo XP, principalmente aí voltado aí para plataformas de ensino, plataformas voltadas aí à área de investimento, com cursos, palestras e educação financeira. Então podemos aí ter novidade aí em relação ao Pablo Spyer, essa figura aí que todos já conhecem quando olham aí para o mercado financeiro. Olhando um pouquinho aí para setor corporativo, com o aumento aí do petróleo acima dos $70 o barril, as petroleiras voltam a olhar para investimentos, principalmente no Brasil, onde nós temos diversas possibilidades aí, e num primeiro momento já se imagina aí, já foi anunciado um investimento aí na casa de $10 bilhões em novos projetos aqui no Brasil, voltados principalmente à exploração de petróleo. Então podemos aí ter novas altas nesse sentido para empresas do setor e novos investimentos gerando emprego e também gerando renda. O tráfego nas rodovias da CCR aumentou aí mais de 20% aí no mês de junho, mostrando aí talvez uma retomada do setor. A redução das medidas restritivas também, obviamente, aí faz com que as pessoas elas comecem a se deslocar mais, e também com isso a gente percebe então uma retomada aos poucos, né, a normalidade. Óbvio, ainda temos diversos casos e diversas cidades aí que estão aumentando a quantidade de casos de Covid-19, mas aos poucos aí com o aumento da vacinação e da imunização em massa, as pessoas começam também a ter uma vida mais normal. O Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar aí na mira aí, e talvez dentro de uma nova briga aí da família Klein com o Abílio Diniz, né? Olhando aí e lembrando principalmente aí do que já aconteceu no passado, a família Klein, né, dona da Casas Bahia, no passado aí teve um processo aí de fusão junto com o ex-sócio, o Abílio Diniz, aí, para que a Ponto Frio, que hoje é chamado só de Ponto, né, fizesse uma fusão ali com as Casas Bahia e virasse a Via Varejo, que hoje é somente a Via. Na época ali houve discussões, inclusive, onde a família Klein achou que estava sendo passada para trás e acabaram criando alguns aditivos para retomar o controle então aí das Casas Bahia, Ponto Frio e da Via, né, como atualmente é conhecido, a antiga Via Varejo. E agora eles podem entrar em atrito novamente quando olhamos para o Grupo Pão de Açúcar. Existe uma perspectiva aí da controladora do Grupo Pão de Açúcar talvez vender a sua parte das ações em relação ao Grupo Pão de Açúcar, e nesse sentido Michel Klein, que é o dono do fundador aí da Casas Bahia, ele já começou a montar uma posição acionária aí para conseguir
o controle do Grupo Pão de Açúcar, caso isso aconteça, mas ao mesmo tempo o Abílio Diniz também estaria buscando essa mesma posição acionária para controle aí do Pão de Açúcar, então podemos ter muita movimentação quando nós olhamos aí nesse sentido para Grupo Pão de Açúcar nas próximas semanas. Sempre relembrando, isso aqui não é indicação de compra ou venda, apenas trazendo aí notícias referente ao mercado. A Edux, a empresa do setor educacional, que sofreu muito aí, principalmente juntamente com Cogna e outras empresas, né, mas as duas aí de setor educacional sofreram bastante, principalmente quando a gente olha aí o momento de pandemia que nós vivemos desde o início de 2020, né, lá desde março de 2020, onde a maioria das aulas presenciais ela foi suspensa, trazendo aí diversas dificuldades aí para empresas do setor de educação, como é o caso da Edux, que se reinventou mais rápido e atua muito mais forte aí no setor, principalmente aí de ensino à distância, e ela tem feito diversas aquisições, e especialistas e a própria Edux disse que ainda existe 2 bilhões de reais em caixa para novas aquisições. A Edux, que recentemente aí fez a compra de uma escola de Cursos, né, que é voltada aí a cursos voltados também a concursos públicos, entre outros, e também aumentando aí a sua exposição em ensino à distância, o famoso EAD. E a Cursos também busca essa realidade, olhando aí para concursos e também para vestibulares aí nas principais universidades federais do país. É o principal foco aí da empresa que foi adquirida pela Edux recentemente. E o governo da Bahia recebeu o equivalente a 2,15 bilhões de reais em indenização pelo fechamento da Ford lá em Camaçari, a fábrica lá na Bahia, né? Lembrando, a Ford anunciou o fim das suas operações no Brasil, fechando as fábricas em São Paulo e também na Bahia. E de acordo com um contrato que havia sido assinado lá no ano de 2014, a Ford Nordeste, né, que tinha a fábrica lá em Camaçari, assumiu um compromisso em 2014 de investimentos, principalmente naquela região ali, que não foi cumprido, obviamente, aí, por conta do fechamento das fábricas. E aí o governo da Bahia já havia entrado aí com o pedido de indenização nesse sentido, e agora, na sexta-feira, então, foi pago aí os 2,15 bilhões de reais aí por indenização em relação ao fechamento da fábrica lá na Bahia. Agora, 6h23 da manhã, vamos olhar um pouquinho para fechamento e abertura de mercado. Os mercados da Ásia já estão fechados. A China, nessa manhã, subiu 0,40% a 14.641 pontos. E quando nós olhamos aí para a bolsa Nikkei no Japão, o fechamento foi de 3,40% negativo. A Nikkei perdendo até mesmo os 28 mil pontos e fechando o pregão a 27.980 pontos, olhando então aí para o fechamento das bolsas asiáticas. Nesse momento aí, apesar de termos tido bastante oscilação desde o início da manhã, com os mercados europeus ainda cautelosos, olhando aí para a possibilidade do discurso aí de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, oscilavam entre perdas e ganhos, e nesse momento nós temos então aí o DAX na Alemanha subindo 0,50, o CAC na França, que caía até um pouco mais cedo aí, subindo nesse momento 0,25, e no Reino Unido, que também teve já oscilações negativas nessa manhã, nós temos nesse momento uma alta de 0,30. Olhando já para o pré-market nos Estados Unidos, o índice Dow Jones subindo 0,60 nesse momento, S&P 500 subindo 0,50 e Nasdaq subindo 0,55, nesse momento 6h24 da manhã. A perspectiva nesse dia, nessa segunda-feira, obviamente aí, é de que exista aí muita oscilação, principalmente aí por conta ainda da ressaca que nós tivemos aí após as definições do Federal Reserve e das falas aí na semana passada em relação à taxa de juros, e obviamente muita expectativa no dia de hoje em relação aos discursos de membros do FOMC lá nos Estados Unidos e de Christine Lagarde do Banco Central Europeu, falando aí sobre política monetária e sobre as possibilidades aí de aumento ou não de taxa de juros, aí mudança nas políticas
políticas monetárias para os próximos meses. A tendência é que o Brasil siga os mercados internacionais, mas lembrando sempre, o mercado é soberano e pode haver um descolamento, principalmente aí a partir de noticiário interno. Mais um dia aí com muita oscilação. Nesse momento a perspectiva é de alta, mas aguardamos aí, e amanhã, a partir das 5h50 da manhã, nós discutimos aqui o que aconteceu no mercado hoje e trazemos todas essas novidades para você. Bom dia, boa semana, bons negócios e eu te vejo amanhã.